Yuhu! Sejam todos bem-vindos a mais um Tagarelando Show. Hoje, para nós falarmos um pouquinho sobre um tema que nós mulheres amamos: autoestima, autocuidado, beleza e bem-estar. Não podia ter pessoa melhor para me acompanhar nesse bate-papo de hoje do que ela, Roberta Scusiato. Seja muito bem-vinda ao nosso Tagarelando Show. Obrigada, Gizi. Adorei o convite, né? Sempre é legal, né, trazer informação e conversar um pouquinho, né, sobre essas coisas que a gente adora, enfim. Trocar uma ideia, né, aproveitar as terças à noite para isso, para a gente falar sobre beleza, sobre... Agora vem o verão, né, a gente quer estar bem, a gente quer cuidar da pele, a gente quer tudo, né, Roberta? Então eu vou abusar de ti, eu quero 1000 dicas e óbvio que a gente vai falar muito. Eu sei que você está esperando esse assunto que é sobre a minha blefaroplastia, que já fez 30 dias, né? Você completou 30 dias na última semana. E olhem como eu estou bem. Sim, essa questão do pós-operatório da blefaroplastia, uma pessoa tem uma recuperação muito rápida, tá? A gente fica nessa ansiedade, eu sei que os meus seguidores estão pedindo, os meus também, eles estão ansiosos, né? Mas a gente tem que lembrar que é um procedimento cirúrgico, né? Então, existe um tempo de pós-operatório com todos os seus cuidados, com a fase do roxinho, do inchaço, né, Gizi? E 30 dias nem é uma questão, assim, do pós-definitivo. É uma ideia do que vai ficar, né? Então, com 3 meses ali, a gente já tem também uma versão mais real, né? Do que a gente encontra de resultados, mas é isso aí. Ai, que delícia! Mas já eu vou aprofundar mais nesse tema. Porque antes eu quero que a galera conheça um pouquinho mais de quem é a Roberta. Quem é ela sem o jaleco? Ai! Então, a Roberta, antes de mais nada, é filha da Neiva e do Roberto, irmã do Rafael, casada com o Emanuel e que tem 3 filhos maravilhosos, né? O Teodoro, o Frederico e o Domênico. E é um ser que tenta equilibrar as caixinhas de mãe, dona de casa e profissional que ama o seu trabalho e que tenta se dedicar muito a isso. Uma mulher polvo como todas nós, né? A maioria de nós acredito que tenhamos um pouco dessa característica, né? E tu com gêmeos? Esse termo é bem conhecido, porque nós mães de gêmeos a gente se denomina assim, né? As mães polvo tem que ter 1000 braços. Nossa, eu imagino. E eles são muito ativos. O trio junto, assim, dá um barulho legal. Né? É uma mãe braba ou uma mãe que entra na folia? Não, eu acho que eu entro na folia. Eu deixo a parte, né, da questão mais rígida pro pai. Coisa boa, lá em casa, eu sou a bruxa. Eu sou as duas. Eu sou a bruxa má, mas sou também a pirralha louca. Então, primeiro eu boto fogo no parquinho, aí depois eu atiro o chinelo. Chega! Louca. Chuzona, conta pra nós como surgiu a paixão pela dermatologia. Quando tu descobriu que queria ser médica e aí disse, vou para a área da beleza, para a área da pele, cuidados da pele. É uma coisa que eu falo muito no Instagram, inclusive. Eu escolhi a dermato antes da medicina. Então eu fui para medicina pela minha paixão pela dermato, né? Legal. Eu tive algumas super influências de dermatos aqui da cidade, né? A doutora Maristela Deon, que é uma, né? Um beijinho. Beijo, Maristela. Ela é maravilhosa. A Glenda Gobato também. Outra maravilhosa. Outra maravilhosa. A Elizabeth Corso. Então, foram inspirações de dermatos que eu consultei e que
eu via aqueles quadros da pele, assim, o consultório delas, e é isso que eu quero para mim. E durante a faculdade eu até pensei em outras coisas, mas não me desvencilhei da dermato. Não, e agora eu acho que tá ainda mais em alta, né? Agora tá um hype do momento, esse cuidado, essa busca por uma estética perfeita que não existe, né? Na verdade, com toda a tecnologia que a gente tem acesso hoje em dia, né? Em termos de procedimento, skincare, isso tudo está muito em alta porque a gente tem acesso a isso tudo e de uma forma muito globalizada, mundial, né? Então, Sim. O que estão lançando lá fora, a gente já tem acesso aqui, que alguns anos atrás não era bem assim, né? Isso é fantástico. Outro dia eu estava olhando um programa, aquela galera que me acompanha vai saber do que eu tô falando, é o Quer Namorar Comigo. Aparece, meu nome é Tananã e tenho 22 anos. Só parece que tem 85. Digo, gente, mas usava o quê? Sabão de pedra. E hoje, com toda essa tecnologia, com todo esse acesso, a gente consegue sim chegar à quinta idade super bem, né? Sim, a gente vê assim, as mulheres de 40 anos, 50 anos, se a gente pensar nisso, né? Já eram consideradas senhoras, né? Há não muito, né, tempo atrás. E então eu acho que a gente está cada vez mais jovial. Isso é uma coisa que eu falo com as minhas pacientes também, né? Todo esse acesso aos procedimentos que a gente tem, o objetivo, ao meu ver, não é a gente se transformar, mas justamente a gente conseguir estar bem na idade que se tem, né? Então, fazendo uso de todo esse arsenal dermatológico incrível, né, de hoje em dia. A gente tem que usar tudo ao nosso favor, com certeza. E os homens também estão se permitindo adentrar nesse universo, né? Sim. O que antes existia um certo preconceito. Ai, não. Agora eles estão indo também, né? Sim, estão. E é claro, é uma visão completamente diferente da mulher, né? Eu tento ser muito criteriosa com os homens. Eles têm o padrão, assim, não dá para fazer procedimento com muita manutenção frequente, então eles gostam de coisas mais resolutivas, né? Uma coisa que eu não abro mão é a questão de manter a masculinidade, né? Então, para alguns homens, não necessariamente fazer os procedimentos vai deixar, né, um aspecto feminino, de jeito algum, né? Então, são todas coisas. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque senão, quando vê, tem uns bonecos. Também a gente não quer, a gente quer vocês lindos. Isso aí, masculinos, né? No meio de tudo isso, qual foi uma dificuldade, assim, né, que tu teve que enfrentar durante esse processo de formação e de início de carreira? Então, duas coisas que eu penso assim que foram obstáculos para mim. Primeiramente, eu fiz a especialização em estética. Sempre foi o que me brilhou os olhos. Mas eu sou uma profissional que eu tento ser o mais completa possível. Então, quando eu terminei a estética, eu senti a necessidade de fazer dermato. Então, era um complemento que eu acho que é muito inerente, assim. E aí eu tive que me mudar para São Paulo, eu já era casada, então foram 2 anos de ponte aérea. Ponte aérea. Eu amo São Paulo, foi um período maravilhoso para mim. Eu viveria lá agora. Eu também. Nossa. Eu também. Tem tudo, a hora que tu quiser. Eu fazia mercado à meia-noite. É uma outra vida, assim, foi um momento muito especial, assim, da minha vida. Conheci colegas incríveis, que daí lá a gente tem, né, todo um... E existe uma troca, né, muito gostosa. Que às vezes, não sei, tu não sente falta dessa troca aqui? Como que é o pessoal da dermatologia? É um pessoal unido? Então, né, assim, não. Claro que a gente tem amigos mais próximos, né, colegas. Dermatologia, a grande parte, né, são mulheres.
Mas a gente tem os nossos grupos, assim, de Isso. troca de ideias, né? E de troca de produtos, e empresta aqui e vai. Então tem uma galera Isso é muito bacana. fantástico, isso eu acho sensacional. E, inclusive, tu vieste, surgiu na minha vida por uma indicação de uma colega dermato, né? Que me cuida desde 2017, doutora Anne. Um beijo para você. Beijo, E da amiga Michi Gubert, né? Que as duas, não, vai, que ela é maravilhosa, tananã. E realmente fiquei, assim, apaixonada pelo teu trabalho e pelo resultado de tudo, né? Depois a gente vai... Estamos ainda em fase, né? Porque quem nos acompanha no Instagram sabe, né? Que tu me lançou um desafio lá das manchas, a gente fez uma sessão só ainda. Não, mas já Esse rostinho, né? Isso é uma coisa muito triste, né? E isso é muito triste e muito, muito feliz que tu trabalha muito mais do que com pessoas, né? Trabalha com sonhos, com transformações. Quantas mulheres não chegam ao teu consultório depressivas e não se reconhecem mais, seja após uma gravidez onde surgem todo o melasma, e a gente eu realmente, depois da gestação, eu me olhava e eu não me reconhecia. Um pouco pelo que eu tinha engordado, outro pouco por causa das manchas. Sim. E tu tem poder de devolver essa autoestima para as mulheres. Isso deve ser muito gratificante, né? Sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, ter isso nas mãos, né? A expectativa da pessoa em melhorar. Eu sempre tento ser muito realista, né, em termos de resultados, o que eu posso entregar. Por exemplo, numa cirurgia, a gente precisa alinhar, né, às vezes, o que o paciente acha que vai acontecer, o que eu acho que é a melhor estratégia para ele, né? Cirurgia em qualquer procedimento. Mas é muito gratificante, né? Então, quando a pessoa se vê melhor, algumas se emocionam, outras, né, a gente sabe que é o sonho da vida. Então, eu tenho muita consideração por isso, assim. As pessoas que procuram o meu trabalho, depositam, né, essa responsabilidade, essa expectativa, e me torno muito grata, assim. Os relacionamentos que a gente cria, né? Lógico, porque é uma fragilidade, né? É uma emoção. São muitos sentimentos ali que acompanham uma consulta, né? Sim. Tu sabe que a maturidade profissional que eu tô, eu me vejo como uma amiga dos meus pacientes. Às vezes eles vêm para consulta, a gente fala 1 milhão de coisas da vida e depois a gente vai planejar os procedimentos, enfim, né? Então, isso é muito gostoso. É muito bom. Gera relacionamento. É humanizar aquilo que já é humano, né? Porque a medicina é uma das poucas profissões que ainda necessita, né, dessa humanidade, dessa humanização. Por mais que tenhamos já robozinhos para fazer coisas à distância, mas a gente gosta e quer esse tato com os profissionais que estão conosco, né? Falei sobre isso até essa semana. Tenho muitas pacientes de fora do Brasil que têm familiares aqui, quando vêm consultar, aproveitam para fazer seus procedimentos. Porque os médicos de fora, eles não são, né, não têm esse mesmo acalento, essa coisa da brasilidade que a gente tem. Então é unânime, assim, os pacientes priorizam, né, cuidar da saúde com nós, médicos brasileiros, por causa, né, dessa empatia, desse relacionamento. Super concordo. A minha irmã mora em Portugal, né, e ela sofre horrores. Cada vez que ela vai no médico ou que precisa de algum atendimento, é sempre uma novela. Porque não tem aquele tato, não tem aquela individualidade. Isso é uma coisa que eu acho prioridade, né, hoje em dia dentro da dermatologia, que é olhar para o ser como ser individual, priorizando as suas particularidades, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, que hoje a gente não diz mais ponto fraco, né? A gente diz pontos de melhoria. Mas olhar para tudo isso de forma individual, eu acho que isso
traz e transforma o profissional ainda, traz esse up, né, para o profissional. Com certeza, né? Até em termos de tratamentos, eu posso ter 3 pacientes com a mesma queixa e tratar eles de forma diferente. Completamente diferente. Não é receita de bolo. Não, de forma alguma. E isso é uma coisa que eu noto em Portugal, por exemplo, porque eu vejo as meninas todas iguais. É o mesmo cabelo, é a mesma unha, é o mesmo cílios, é o mesmo bronzeado, é o mesmo maçã. Aí era todo mundo com a mandíbula. Aí tira a mandíbula, né? Bota o queixo. Tem esses modismos e que eu sou totalmente contra, sabe? Eu acho que eu tenho que olhar o teu rosto, avaliar os pontos que posso melhorar, mas nunca padronizar. É tratar sem padronizar. Isso eu acho que é fundamental. Essa semana eu tava, acho que foi ontem, inclusive, eu tava vendo uma fala da Angélica, e aí eu quero a opinião de alguém que sabe. Ela disse que nunca fez harmonização facial. Com 52 anos e aquele rostinho de bebê. É que o termo harmonização facial, ele se difundiu de uma forma negativa. Então, as pessoas consideram assim, um preenchimento com muita quantidade de produto é uma harmonização facial, né? Eu não gosto de usar esse termo, né, no meu dia a dia, enfim, com as minhas pacientes, porque eu acho difícil, né? A Angélica faz bioestimuladores, lasers, então e dizer que não fez a harmonização, eu acho que é pelo termo, mas os procedimentos... A Luana Piovani, que já é mais extrovertida e que fala as coisas, eu ouvi ela falar uma vez assim, gente, eu faço tudo que vocês possam imaginar de procedimentos, mas tudo com cautela, né, e sem exageros, mas que ela fazia tudo. E esse é o princípio, né? É óbvio. Extrair o melhor de cada procedimento, né, sem exageros, com naturalidade, então... Imagina se nós, que não podemos, a gente tá sempre fazendo... Imagina quem pode, meu bem. Isso, você imagina quem pode, o céu é o limite. Porque assim, ó, com 40 a gente já tem um bulldoguinho. Tu acha que com 52 ia estar assim, linda e lisa? Ai, pra cima de moar. Não. Eu fiquei #chateada, porque a gente já vive um alto da idealização. Porque o Instagram, os filtros, né, nos trouxeram uma vontade de ficar igual àquilo muito grande. E é muito triste a gente... eu sou uma que eu me deprimo, eu passo no espelho, eu não sei quem é. Nós temos que trabalhar essa questão do filtro, né? A gente já conversou sobre isso. Tu sabe que eu sou bem desapegada de filtro, porque eu penso assim, se eu, como dermatologista, ficar usando filtro no Instagram, o que as pessoas vão achar de mim? Então, eu não uso filtro, eu tento ser o mais realista, assim, para as pessoas verem, ó. Ela é dermatologista. Parizinho, quando as condições não estão muito propícias, eu uso, né? Pra mim, todo dia, no caso. Mas para ver que toda a pele tem poro, toda a pele tem linha, né? Então... Que isso é uma coisa que o Instagram ou esse mundo digital nos trouxe. O trauma das linhas, o trauma de envelhecer, aí faz botox, fica com a veia e a Anitta vai lá e tira a veia. É umas coisas que assim, eu vou acreditar assim duro. Que esses exageros que a gente fala, né? Então, não são positivos, né? Aí é aquele negócio, a beleza possível versus a perfeição irreal. Exatamente. E algumas pessoas, às vezes, estão perdidas nessa concepção, né? Então, dos limites. Tem um paciente que, às vezes, chega com o aplicativo Facetune, eu quero ficar assim. E agora? O que fazer, né? Amada, assim, mágica não é aqui. A gente trabalha não trabalha com além da pele, a gente trabalha com histórias. Mas esse Facetune, isso deixa a gente depressivo, né? Porque aí tu faz, tu malha, tu vai, nananã, aí tu vê a amiga tá assim.
na foto do Insta. Gente, que loucura é essa? Onde é que essa bicha caiu? Sabe, e eu acho tão feio isso. Tu acompanhar uma pessoa no Instagram, depois tu encontra ela na rua, quem é essa? É a mesma pessoa do Instagram? Não, tu é comedida. Não. Mas eu acho essa questão do real e o digital, assim, tem que conversar, né? Tem que conversar. Realmente, eu me coloco nesse time, tá? Que se pegarem a minha foto do Insta, muitas delas, e colocarem num procura-se, não vão me achar. E isso acontece para vocês, minhas seguidoras. Porque aí me xingam, ai, Gizi, eu sou a fulana. Porque daí eu converso com as gurias, mas eu não abro para dar uma stalkeada e olhar direitinho. Então eu converso com aquela fotinho minúscula. Tanto que se mudar a fotinho, eu já me perco. Aí eu encontro a pessoa, não é. Aí eu tenho que ir lá, tá. Isso. Mas é uma loucura, né? É verdade. Bom, vamos, já que a gente tá falando de vocês, vamos para um bloco mais que especial, que é sobre a blefaroplastia? Bora lá! Uhul! E pra gente voltar para esse tagarelando com chave de ouro, hoje é dia de eu cuidar de mim. Sim, eu tô aqui na doutora Roberta Scusiato para fazer a minha primeira blefaroplastia, superior e inferior. Vamos falar com ela para ver como que isso vai funcionar? Bora lá! Olá! Tudo bom? E aí? Pronta? Preparada? Eu não sei. Vamos lá, então, que eu vou te explicar tudo. Preparadíssima? Muito. Eu tô querendo ansiosa. rejuvenescer esses olhinhos. Vamos lá. Para vocês que me estão acompanhando desde o início, na segunda-feira, a gente fez a remoção do ácido hialurônico, né? Conta um pouquinho, doutora. Isso. Na pálpebra inferior da Gizi, ela tinha um resquício ali de um ácido hialurônico de preenchimento de olheira antigo. E aí a gente quis retirar todo esse produto para que agora que vamos retirar o excesso de pele, a gente consiga mobilizar tudo que tem em excesso. Então ela tá inchadinha um pouco porque essa enzima que a gente usa para degradar o ácido hialurônico, ela reage um pouquinho com a pele, mas tu já vai estar no pós-operatório, então já vai resolver e vai melhorar aí tudo junto. Maravilhoso. E agora o próximo passo, então, para quem está nos assistindo e quer saber um pouquinho mais de como vai funcionar o procedimento. Então, eu vou marcar bem direitinho os pontinhos onde a gente vai retirar o excesso de pele, né? Tu vai passar comigo ali. Vamos fazer todo o preparo, tá? E é um procedimento super tranquilo, tá? Então, uma anestesia local, tu vai ver, eles vão acompanhando e vão vendo o quanto tranquilo é esse procedimento. Maravilhoso. A gente vai lá então para começar ele e assim, depois quando tiver daqui 7 dias eu tiro os pontos. 7 dias. O que? Nos 20, 30 dias dá pra gente fazer a finalização? Sim, normalmente eu reviso em 30 dias, que já vai ter uma ideia bem real do resultado final, tá, Gizi? Claro, tu é um perfil de pele clara, olho claro, é um perfil de paciente que às vezes evolui com mais roxinho, mais inchaço. A gente já viu com a hialuronidase que tu já teve uma reação. Mas já dá para ter uma ideia muito do que vai ser o resultado final com 30 dias. Maravilhoso! E aí a gente volta para saber muito mais sobre a doutora Roberta, tá bom? Bora lá! Bora! Então, a Gizi me procurou porque, sendo modelo, trabalhando com imagem, esse excessinho de pele aqui já incomoda ela. No maquiar, isso para muitas mulheres acaba já sendo um incômodo. E ela tem indicação, né, de a gente retirar esse excesso de pele. E eu costumo dizer, atualmente a gente tem preconizado essa intervenção cada vez mais cedo, porque aí eu consigo me limitar à dobrinha do olho, ao côncavo. Né? A próxima etapa seria essa queda mais dessa região. Então exigiria que a gente fizesse até uma cicatriz maior. Então, a Gizi tá neste momento, assim, ó, de a gente conseguir restringir a cicatriz dela bem para a dobrinha do olho e que depois não vai aparecer nada, tá? Em relação à pálpebra inferior, tá? Sorri para nós, Gizi. Então, ela tem um excessinho de pele,
tá? Abre a boca bem grandão. Então, mesmo quando a gente faz essa extensão, né, da boca, a gente vê que tem excesso de pele. Um incômodo dela também era um inchaço matinal, que aí eu acho que tinha a questão desse resquício de ácido hialurônico que a gente degradou e também um pouquinho de bolsa, tá? Que eu vou intervir de uma forma muito natural para que depois, daqui a 2, 3 anos, ela não tenha que preencher. Então a gente vai tirar realmente só aquele excesso que dá o inchacinho de manhã, tá? Então é isso, né? Vamos começar as marcaçõezinhas, as pré-marcações, e depois a gente vai partir ali para a sala para o procedimento mesmo. Acabamos o primeiro lado, tá? Então foi muito tranquilo. Ela tá um pouquinho inchadinha e a gente vai questionando o paciente todo momento, enfim, como é que tá se sentindo. A Gizi tá super tranquila, né, Gizi? E agora vamos começar o segundo lado. Então, galerinha, a gente se vê daqui a alguns dias, já sem roxinhos, com um novo olhar azulado, pra gente saber mais da nossa doutora Roberta, tá bom? A gente se vê já já. Eu gostaria até de falar da cirurgia. Eu considero que eu sou um pouco possessiva com os meus pacientes. Tá. E isso me levou para a cirurgia. Tá. Porque há anos atrás, o que acontece, né? Chegava uma paciente para fazer um botox e às vezes já com uma pálpebra muito pesada, aquele botox não durava, né? Então, alguns procedimentos cirúrgicos são super necessários e conforme a faixa etária de cada paciente. Eu disse, bom, tenho excelentes colegas para encaminhar, mas essa minha questão de eu querer tratar como um todo, por que não, né? Então, esses procedimentos minimamente invasivos, tem esse perfil ambulatorial, né, de eu conseguir fazer no consultório. E foi algo que eu fui me especializando, fui me apaixonando, né? Então, nós como dermatos já temos uma formação cirúrgica, né? De retirada de pintinhas, retirada de câncer de pele. Então, a gente tá nesse universo cirúrgico, né? E eu, com essa questão estética sempre aflorada, fui para essa parte de cirurgia. Essa era, inclusive, a minha primeira pergunta para ti. Porque geralmente a gente fala com o dermatologista que cuida da pele, cuida da pintinha, faz uma coisinha aqui, tananã. Mas uma cirurgia mais complexa, não são todos se aventuram, né? Ou que fazem uma especialização própria para isso, né? Isso, existe a cirurgia dermatológica, né? É uma área da dermatologia, assim como a tricologia, a cosmetria, né? Então, a cirurgia dermatológica, ela tá cada vez, né, mais difundida. São Paulo, Rio, eu tenho grandes colegas, né? Então, aqui no Sul, realmente, às vezes os pacientes vêm consultar comigo e dizem, eu sabia que dermato fazia, enfim. E antes de qualquer coisa, né, a gente tem que procurar se qualificar. Então, quando eu decidi, né, ir para essa parte, a blefaroplastia foi a primeira cirurgia, assim, que comecei a fazer isso há uns 10 anos atrás. 2015, 10 anos. E aí eu fiz formação com oftalmos, oculoplastas, né? Cirurgiões plásticos, cirurgiões dermatológicos. E o que eu gostei, assim, ouvi a opinião de cada nicho, né?
Então, a parte funcional do oculoplasta, a parte estética, a visão estética do cirurgião plástico, que fala muito com a nossa visão como dermato. Eu gosto muito dessa concepção de também, eu não estou avaliando uma pálpebra, eu estou avaliando um rosto que tem um olhar, que tudo precisa conversar, né? Como no teu caso, tu não estava muito satisfeita, né, com a questão... Era mais com a de cima, mas aí ela me fez ver que a de baixo tava... A gente foi conversando isso, né? Então, essa visão mais global de como também os procedimentos falam muito, né? Então, a cirurgia, os procedimentos injetáveis, botox, preenchimento, o bioestimulador, o laser, né? E chega uma hora que não adianta, né? O botox já não sobe tudo que dá, o laser já não sobe tudo que dá. A gente precisa... Eu achei muito mais simples, inclusive, ali, então tira pronto. Sim, sim. A gente sempre tem que avaliar qual é o procedimento que vai me dar o melhor resultado para o paciente, né? Então, em termos de pálpebras, a cirurgia ainda é o padrão ouro. Embora a gente tenha bléfaro sem corte, plasma, o laser de CO2, tudo tem que ser avaliado como o pós, possíveis complicações, né? E, claro, cada caso. Obviamente vai ter um paciente que vai ter uma contraindicação cirúrgica que a gente pode pensar nessas outras alternativas, né? Eu acho que é essa individualidade que a gente está falando. Que a gente precisa olhar, né, cada ser como único e exclusivo. E dentro dessas pequenas cirurgias que tu faz dentro do consultório, quais são além da bléfaro? Ótimo. Então, na verdade, eu comecei com a bléfaro superior, depois comecei a fazer bléfaro inferior. Em muitos casos, nessa concepção do olhar, às vezes a pessoa acha que com excesso de pele na pálpebra, mas é uma queda da sobrancelha, vai evoluindo com uma flacidez aqui, dessa parte superior aqui da fronte, e que a gente precisa fazer o reposicionamento da sobrancelha. Então, existe uma cirurgia que é o brow lift, é um lifting de sobrancelhas, que é algo que eu faço também. Lip lift, tá? Que em pacientes que têm essa região alongada do lábio, às vezes querem fazer um preenchimento, não fica legal, né? Então, porque tem um alongamento e envelhecimento dessa região toda, né? Próximo aos lábios e que precisa também ser reposicionado. De uns anos para cá, uns 5 anos, foi surgindo uma vontade de eu começar a fazer alguns tipos de lifting facial, né? Então também fazer alguns cursos e treinamentos, então é algo que hoje eu faço, desde os mínimos, né, em que a gente faz reposicionamentos mais nessa região, né, próxima aos cabelos, essa região anterior da orelha, às vezes na parte de trás. Cervicoplastia, né? Então abordagem da região do pescoço, que em muitos casos não adianta a gente criar a expectativa que com um laser ou um bioestimulador vai resolver. Pescoço entrega a gente, né? Sabe que pescoço, pé e mão, uma coisa assim que acho que nunca viu creme aqui nesse corpo. Agora eu ando assim, eu vou passar muito creme, porque eu comecei a ver que pescoço, às vezes eu tô conversando com as meninas e eu fico puxando o pescoço. Gente, para com isso agora. Dizia assim, cada profissional tem uma visão, né?
Eu defendo muito a cirurgia porque faço, porque gosto, mas eu tenho uma concepção de que na nossa idade a gente deve fazer procedimentos preventivos para tentar protelar o quanto mais a gente puder um procedimento cirúrgico. Quando ele tem indicação, né, vamos fazer, né? Então, é isso assim que eu penso, né? Vamos trabalhando com as opções minimamente invasivas até o ponto que chegue, que precise fazer o procedimento e que tenha um resultado que a pessoa deseja. E que daí é sucesso absoluto. Os procedimentos são feitos no consultório? Sim. Com anestesia? Anestesia local. Hoje em dia, com esses procedimentos ambulatoriais cada vez mais difundidos, até a questão de anestesia, tá? De anestesista para fazer uma sedação para o paciente, né, não ver totalmente o procedimento. Eu não vi possível, né? Mas vi tudo. É uma coisa meio louca. O Diva depois vai passar umas imagens aí enquanto a gente fala do meu procedimento, porque eu achei que eu estava vendo tudo e eu não estava vendo nada. Na verdade, no teu caso, a gente deu um ansiolítico só para tu relaxar e realmente, assim, sente que já está acostumado a fazer procedimentos, né? Leva numa boa, tá? Um procedimento dessa forma. Mais uma vez, os casos têm que ser individualizados. Um paciente que tem muito receio de procedimento, medo de agulha, né? Aí eu acho que a opção do anestesista se torna mais tranquila, né? Então, eu, na verdade, sempre tento aprimorar essa experiência de vocês pacientes, né? Então, eu tô com novos projetos e novos protocolos, tá? Então, pro ano que vem coisa nova aí. Maravilhosa! Então, explica para nós o que é a blefaroplastia. Então, a blefaroplastia é a correção do excesso de pele, tá, que vai acontecendo com a idade. Tá? Então, a blefarocálase, que a gente chama, tá? Então, que é esse excessinho de pele. E que, através de um corte, né, então bem na dobrinha do olho, a gente retira aquele excesso de pele, faz uma suturinha, se aborda a bolsa de gordura quando necessário, né? Então, quando já tem um prolapso, que ela tá saltada, ela tá, né, em excesso, se aborda também, mas de uma forma simplista, né? É esse o procedimento da blefaroplastia. E quem que pode fazer? Todo mundo. Tem uma idade mínima? Não. Eu costumo dizer, eu operei já uma paciente de 21 anos. Na verdade, ela tinha uma coisa meio genética de um olho, né, ter um excesso de pele maior. Eu disse pra ela que, obviamente, a gente não poderia operar um olho só. Então, fizemos a cirurgia nos 2 olhos e simetrizamos, né, esse excesso que ela tinha em um olho. Ela ficou super feliz, né? Não é também uma questão de idade, né? É uma questão de necessidade, de a gente ver, assim, que tem pessoas que têm o olho mais pequenininho, e que com um pequeno excesso de pele já tem essa necessidade. Que é o meu caso. Um olho nada, e que aí a pelezinha que tinha já estava quase chegando nos cílios. Isso, e aí um olho lindo, claro, que precisa ser visto e que não estava tendo o devido valor, né? Aí eu peço pro Rafa, eu quero fazer, olha quem chegou! Aí eu peço pro Rafa, faz um delineadinho. E ele me olha e diz, no olho de quem? Digo, eu vou te dar dessa cara. Agora ele pode perder. Passa um rabo, assim, uma Kardashian. Que bom. Dói, não dói, né? Isso é uma coisa que várias pessoas vai saber dizer melhor que ninguém. Dói, como foi? Não doeu nada, nem antes, nem durante, nem depois. Nós tivemos aquele susto. Explica qual foi o nosso susto. Então, na verdade, a gente teve essa iniciativa. A Gizi é uma pessoa pública e que se expõe muito bem. E eu gostaria de que todos soubessem como é que é o pós, enfim. Então, ela foi a pessoa especial para isso, né? Mas eu tive que pensar na Gizi como paciente, né? Então, uma paciente que tinha um inchaço matinal, né?
porque tinha um excesso de bolsas de gordura nas pálpebras inferiores, e que nestes casos, né, tinha um preenchedor antigo, enfim, que também acaba predispondo esse inchaço. E nesses casos a gente normalmente indica retirar com hialuronidase, né, todo resquício de produto antes de fazer a blefaroplastia, tá? Já que vamos mobilizar essa pele, então se retira qualquer produto que tem aí para a gente angariar toda a pele em excesso que tem. E a Gizi tem um potencial alérgico, né, grande, meio complicado. Então, é um procedimento que, na verdade, deveria no dia só ficar um pouco inchado, um pouco mais vermelho. A Gizi teve ele um pouco mais arrastado, né? Nada que nos impediu de fazer a cirurgia, de ter que protelar, tudo certo. Mas foi algo que deixou mais vermelhinho, que, né, deixou mais irritada a região, né? Essa parte aqui, onde tinha o preenchedor, acabou ficando toda vermelha, né? E um pouquinho inchadinha. E por isso também que eu resolvo, eu sempre digo dentro do meu Instagram, para quando quiser fazer um procedimento, invasivo ou não, procurem sempre um médico, alguém profissional, um dermatologista, um cirurgião plástico, porque intercorrências acontecem nas melhores famílias. Não adianta dizer, comigo nunca vai acontecer. Pode acontecer. Eu já tive uma reação super alérgica com o preenchedor na boca. Quando a gente colocou, que é ácido hialurônico, né? A gente fez a boca, isso lá em 2017, eu fiquei com aquelas bolinhas e a gente precisou utilizar a hialuronidase para fazer a remoção. Depois eu fiz de novo o preenchimento no lábio e tudo certo, não deu nada. Sim, porque a gente tem que entender que o paciente está, às vezes, num momento, né, imunológico, de resposta diferente na vida, né? Uma imunidade baixa, isso, uma TPM mais forte. Exatamente. Então, por isso que não contraindica que se faça novamente, enfim, né? Mas pode ser que num outro momento que a gente vá utilizar a hialuronidase não vai dar nada. Em outra região, pode ser que não aconteça nem de ficar vermelho, né? Isso aí. Mas era super necessário remover o ácido hialurônico que tinha, né? O preenchedor que eu tinha, por causa dessa queixa da olheira já desde os 20. Então eu fui me render ao procedimento de olheira com 34 anos. E foi maravilhoso, funcionou por um tempo, mas agora, esse ano, estava notando, principalmente nos vídeos, eu estava sempre com esse olhar mais cansado, com essas bolsas, acordava, tinha que largar um bife na cara. Sim, porque o que acontece? Tinha um excesso de pele. A pele em excesso, ela não consegue segurar esse ácido hialurônico. Então ele se torna mais saltado, mais inchado. Sim. Então, por isso que muitas vezes a gente precisa fazer o procedimento cirúrgico, né, para fazer essas correções, porque senão fica aquele olho gordinho, né? Não fica um aspecto natural, bonito, aberto, como é a concepção atual, né? E uma coisa que eu achei maravilhosa é que a doutora trabalha com a doutora Marília Maia. Foi um presente deste ano, a Marília, né? Maravilhosa, beijo enorme. A Marília foi uma alternativa, né, para nos ajudar nessa questão da execução de alguns procedimentos guiados por ultrassom, né? Então, ela foi olhando com o ultrassom todo aonde estava depositado o ácido hialurônico e a doutora cirurgicamente, né? E exatamente lá. Exatamente aonde precisava. Isso é sensacional para várias questões, né? Sim. Principalmente agora onde a maioria está fazendo bastante uso desses preenchedores, né? Saber direitinho onde tá, como tá. Achei o trabalho dela sensacional. Doutora Marília estará presente nos nossos protocolos 2026. Novos. Então, só para a gente enfatizar as indicações. Indicação de bléfaro, olhinho
excesso de pele, né? Aquela... na verdade, tá? Muitas pessoas podem olhar e dizer, ela não tem indicação. Eu adoro me maquiar. Eu já tô tendo uma certa dificuldade, né? De ter um excessinho de pele aí que já tá complicando a minha vida, né? Então é algo que eu considero fazer, não vou me prolongar muito para fazer, né? Mesma coisa inferior, né? Cada um tem uma expectativa, né? Eu, com essa minha vida toda vinculada à estética, eu sou muito crítica com o meu rosto, né? Então, eu faço os procedimentos, mas eu já vejo assim, o meu botox ele não tá mais segurando tanto as linhas, então eu já vejo que a minha pálpebra inferior também, né, de repente eu preciso fazer. Mas vai muito da expectativa, né? Tem pacientes que, numa fase como a minha, não se incomodam, né? Sim. Mas uma coisa legal pra gente até comentar com o pessoal que tá assistindo, muitos esperam demais para fazer o procedimento. A gente tem que pensar que o olho tem uma arquitetura, tá, natural e que vai se perdendo com esse excesso de pele. Então, primeiro a gente vai tendo esse pezinho mais medial, depois essa questão dessa queda mais lateral vai influenciando, vai pesando o canto aqui, né? Quanto antes a gente aborda, eu consigo me restringir a uma cicatriz menor, né? Eu consigo manter aquele olho no formato natural dele, sem grandes modificações. Quando eu pego uma paciente que já tem um excesso de pele muito grande, muitas vezes a gente tem que fazer o procedimento combinado, então o brow lift, para levantar o que é de levantar sobrancelha, para depois abordar a pálpebra. Então são coisas distintas e que necessárias às vezes quando se espera demais para fazer o procedimento. Eu vejo isso na minha mãe, por exemplo, com 76 anos, e agora para fazer é complicado, né? É complicado pela idade, é complicado pelo excesso de pele. Porque daí as pessoas dizem, tá, mas aí então eu vou fazer agora com 40 e eu vou poder fazer de novo? Sim, né? Melhor que tu faça com 40, se tu já tem uma indicação, tu já sente esse peso, já tem um excedente de pele, e refazer daqui a uns 10, 15 anos, que esperar todo esse tempo, às vezes insatisfeita, né, com aquele peso de pálpebra, e que também tem essa questão, às vezes uma cicatriz que vai ficar mais visível, que a gente tem que eu achei a recuperação, assim, maravilhosa. É unânime, assim, os pacientes não sentem dor, eles têm uma recuperação extraordinária. A cicatriz de baixo tá praticamente imperceptível. A de cima, o Di vai botar umas imagens aí para vocês verem o acompanhamento, mas a de cima eu noto que ela tá indo um pouquinho vermelha, mas é uma característica muito minha, né? A pele muito clara e que tem essa propensão de fazer marquinhas, mas que já tá indo embora. Isso aí. As pacientes que têm o teu perfil, assim, pele clara, olho claro, cabelo claro, são aquelas que vão na revisão dos 30 dias e que estão ainda rosadinhas, né? Que ainda a gente visivelmente enxerga um pouco mais a cicatriz, mas é algo que ao longo do tempo aquele rosado vai esmaecendo, vai sumindo e é uma cicatriz que se torna praticamente imperceptível, porque a pele é muito fina. Sim. Né? Então é diferente da cicatrização de uma pele grossa. Né? Então, mesmo em quem tem queloide, a gente não precisa ter todo esse receio. Sim. Porque é uma pele que nem se ela quisesse, assim, a gente não conseguiria mobilizar para Eu sou a rainha do queloide, né? Então, e por isso... Picada de mosquito já me deu queloide. Por isso que também tu percebe ela um pouco mais marcada nesses 30 dias, né? E que aos poucos vai ficando cada vez melhor. Maravilhoso. Para mim, gente, foi muito mais do que estética. Foi realmente devolver o meu olhar de volta, assim. Eu me sinto muito mais confiante, a autoestima muito mais up, né? Muito mais para cima. Isso não tem preço. Isso faz com que eu, principalmente por trabalhar com a imagem, me devolveu muito mais segurança. E isso é fantástico. Muito obrigada, doutora. Ai, mas meu coração. E assim, né, com naturalidade, sem perder as minhas características. Não adianta.
eu tenho já os meus traços, eu não quero ser uma nova Gizi, eu quero simplesmente me olhar e me reconhecer e dizer, cara, é a Gizi, né? Não é a Gizi dos 15, mas tá bem. É isso aí, é esse o princípio, né? Essa é a ideia. Isso é sensacional. A doutora já respondeu, né? A Bléfaro dura para sempre? Não. Não, né? Cada pessoa tem uma genética, né? Então, cada um tem um formato do olhar, tem, né, características e que isso vai repercutindo, né? Se realmente precisa uma nova intervenção ou não. Não se tem tempo, né? Depois de 10 anos vai ter que fazer? Não, né? Então, é muito particular de cada um. Isso eu fiz uma colinha aqui de alguns mitos e verdades, né? Aí uma delas era essa, dura para sempre? Blefaroplastia muda o formato dos olhos? Não, tá? A gente tenta preservar ao máximo o olhar da pessoa, né? Principalmente nessa intervenção mais precoce, que o objetivo não é mudar o olhar, né? Então, em algumas situações, né? Um cantinho de olho, eu quero dar uma subidinha. Possibilidade do lifting de sobrancelhas muda um pouco essa abordagem do olhar. Tem pessoas, né? Então, o excesso de pele se manifesta diferente em cada um, né? Então, tem pessoas que têm um excesso de pele mais medial, mais perto aqui do nariz. Tem outros que têm um excesso mais lateral, que às vezes dá uma sensação de um olho triste, um olhar, né, desanimado. Isso tudo são características de visagismo. Isso eu tento considerar ao máximo, né? Então, quando eu vejo essas características, eu mostro isso para o paciente e digo, ó, vamos dar uma levantadinha um pouco maior nesse canto, como é que tu enxerga isso, né? Então, a maioria, né, gosta, concorda, mas é isso, alinhar, né, a minha visão como cirurgiã com, né, vocês pacientes para a gente chegar num resultado de sucesso. Sim. É um procedimento simples que pode ser feito por qualquer profissional? Não, de forma alguma. Eu sou influencer, eu quero ir lá fazer. Eu sou jornalista agora, vocês não vão me aguentar com diploma. Eu sou jornalista, eu quero fazer uma Bléfaro em ti. Posso? Não, de forma alguma, né? Até uma coisa que eu gosto de falar, assim, eu não tenho preconceitos com não médicos, inclusive tenho muitos amigos, fisioterapeutas, dentistas, biomédicos e que fazem essa parte estética. Sim, eu também. O que eu considero importantíssimo é quando um profissional ele se dispõe a fazer um procedimento, ele tem que saber tratar as complicações, como tu falou, né? Intercorrências acontecem, a gente faz o procedimento sempre pensando num sucesso, né? Mas aí mora o diferencial, né? Alguém que vai te acompanhar a trajetória de uma possível complicação, se acontecer, né? Te dando a mão e vamos lá, juntos, né? Até usei esse termo essa semana, na alegria e na tristeza. É isso aí. Tu ter essa confiança. Não adianta depois que o abacaxi acontecer, aí só um minutinho. E eu te digo isso, porque eu recebo muitas ligações no consultório e pessoas, eu fiz um procedimento e deu errado, queria que a doutora me visse. Complicado pra gente como profissional, né? Assumir complicações de outros colegas, né? Então, isso fica a dica para quem está assistindo, né? Pensar nessa questão de um profissional. Primeiro, tu tenha uma empatia, que tu veja alinhado com as tuas expectativas, né? Que tu crie essa coisa gostosa, assim, de conversar e de ter uma relação prazerosa. E alguém que tu saiba que vai estar contigo em casos de não dar certo, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Toda a diferença, com certeza. Confiança, né? Conexão, acho que são coisas que a gente busca num médico,
ou no profissional que está nos atendendo. Uma outra pergunta que me fizeram no Instagram é: depois da Bléfaro, eu vou dormir de olho aberto? Não, pelo amor de Deus. Não. Na verdade, existem medidas que a gente leva em consideração até para a questão funcionamento da pálpebra como um todo, né? Tem pacientes, tira tudo que dá, né? E para não ter que fazer de novo. Não é bem assim, né? Então, a questão de lubrificação do globo ocular, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Então, já a pessoa chega em casa assim. Ai, doutora, que delícia, maravilhoso te ter aqui conosco. Já estamos nos encaminhando para o fim, eu sei, vocês têm muitas outras curiosidades que eu sei, mas, e aproveitando que tu tá aqui, o verão tá chegando, eu queria saber uma diquinha assim de verão agora, o que a gente pode usar de produtinho, o cabelo, eu agora ruiva assim, posso me jogar no cloro? Não deve, né? Então, na verdade, aquele clichê de verão, né, é a questão da importância do filtro solar, né? A gente às vezes desconsidera isso, né, numa fase mais jovem, mas depois colhe. Depois, com todo o melasma que me abraçou, amada, eu uso filtro até aqui. Exatamente, né? Porque a vida é um filtro. Tudo isso emite radiação, né? Então, e uma coisa importante até para falar para as pessoas, não se deter somente ao FPS, ou 30, 60, 50. Às vezes, em condições como melasma e manchas e prevenção de envelhecimento, a gente tem que avaliar a proteção UVA, tá? Que é essa radiação que faz, né, tanto predispõe ao câncer de pele quanto ao envelhecimento. Então, e não está escrito muitas vezes lá na embalagem do produto, né? Ou aquela base que a gente usa, já tem filtro, mas às vezes esse filtro para não alinhar a pele, mas que não vai estar fazendo um controle preventivo total, né? E hoje em dia tem uma gama tão ampla de produtos, né? Então, para pele oleosa, para pele mista, para pele que sua demais, o que não arde no olho, para esportista. Então, né, não tem o porquê não usar. É necessário. Ainda vejo muitas mulheres fazendo bronze. A gente tem ainda muitas contraindicações ou daqui um pouco vai surgir no Brasil lojas de solário? Acredito que não tão cedo, né? As portuguesas querendo me arrancar a cabeça. As câmeras de bronzeamento, elas têm uma concentração aumentada ali de radiação. Então, todos os efeitos colaterais que o sol proporciona, na verdade, na cabine a gente está exposto nisso concentrado, né? Então, não tem como dizer que não tem perigo, que não vai trazer malefícios, né? Então, loucura, loucura, loucura. Loucura, loucura, loucura. Minha sobrinha, quando ela me vê, ela diz: tia, como pode ser tão branca? E hoje em dia tem tanto autobronzeador legal, né? Eu, quando vou pra lá, eu já tenho que passar assim, me bisuntar num óleo bronzeador. E claro, né, na verdade, a própria questão da exposição ao sol de uma forma desregrada ali, né? Acelerador de bronze, né? Isso tudo não... Para a questão saúde, né, de pele, não é indicado. Não dá. Roberta, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada por todo o cuidado, por todo o carinho. Sim. Obrigada por ter devolvido o meu olhar, por ter me devolvido esse empoderamento. Me sinto hoje uma mulher muito mais segura de mim mesma. Foi um privilégio te cuidar. Os nossos encontros sempre foram tão divertidos. Hoje o meu dia não pode dar errado, porque Gize, né, virá ao consultório. Louca, atrasada. Não, mas muito bom. Eu muito
muita consideração, assim, pelas pessoas que depositam, né, essa expectativa no meu trabalho, e me sinto muito grata, assim. Então, te cuidar também foi um privilégio. Muito, muito obrigada. Para finalizar, se tu pudesse deixar um recadinho para quem não se reconhece mais no espelho e precisa desse toque, essa pincelada de amor próprio, o que você diz agora? Que não tenha medo, como a gente enfatizou muito aqui, os procedimentos, eles são nossos aliados. Procure profissionais que respeitem a sua ideia, né, a sua particularidade, o seu desejo. Uma coisa, quando a paciente chega no meu consultório, eu digo, o que te incomoda? Não é às vezes o que eu vou ver que está errado, mas a gente tem que priorizar o tratamento por coisas que tu olha no espelho e não gosta, né? E que a gente pode trazer essa melhoria e que vai repercutir em todas as outras áreas da vida, né? Profissional, familiar, porque a gente estando bem, né, com a gente mesmo, tudo muda, né? Tudo muda. A nossa energia muda, nossos relacionamentos, então isso é muito... A gente vai com muito mais força, né, pro jogo, trabalha muito melhor, consegue se colocar de uma forma mais incisiva, né? Sim. Isso parece bobagem, mas não é, né? A gente fala que autoestima vai além, vai muito além. A autoestima vai muito além da vaidade, né? Então, é uma concepção de amar a si próprio, né? Então, levando ao pé da letra, assim, né? Eu até escrevi uma frasinha aqui que era para não esquecer, ó. Autoestima não é sobre mudar quem você é, mas sim revelar quem você sempre foi. Ai, que lindo. Eu achei essa frase sensacional. Eu digo, eu preciso falar para as meninas. Ai, amei. Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso Tagarelando. Hoje mais live do que nunca. Eu vou deixar aqui, olha aqui embaixo, o @ da doutora Roberta Scusiato, que é? Roberta Scusiato Dermato. E vocês lembrem de nos seguir nas nossas redes sociais, @tagarelandoshow, @gisefiuza. E óbvio, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, né? Toda ajuda é bem-vinda. É um programa local que fala da nossa gente, da nossa terra, e o seu apoio faz toda a diferença. A gente se vê na próxima semana. Um beijo enorme. Tchau! Beijo. Tchau! Uhul!